Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde. Vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro do José Carlos de Luca, Pensamentos que Ajudam. Eu peguei 5 livros aqui e para abrir ao acaso, mas a que foi recomendada para nós outros, caiu aqui uma passagem de Mário Sérgio Cortella. Vocês devem conhecê-lo, porque ele passa muito na televisão. Mário Sérgio Cortella. Então, Mário Sérgio Cortella, ele nos diz: eu posso fazer qualquer coisa, porque sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. O que é que eu não devo fazer? O que torna imunda a minha história, o que mancha a minha trajetória, o que agride a minha comunidade, o que envergonha a mim mesmo, o que entristece a minha mãe. Vou repetir. O título aqui que ele dá a esse ensinamento é Ética de Mãe. Ética de Mãe. Então, veja que não caiu por acaso. Hoje é Dia das Mães. E o assunto aqui é ética de mãe. Então, vamos ver qual é a ética que a nossa mãe se utiliza para nos ensinar. Ele dá o exemplo dele, Mário Sérgio Cortella. A mãe dele deu um exemplo para ele. E o exemplo que a mãe dele deu para ele serve também para mim e para você, serve para nós outros. Então vamos ouvir o que ele tem a nos relatar para que todos nós possamos fazer uma reflexão. Ele, repetindo o que ele falou, eu posso fazer qualquer coisa porque eu sou livre. Pode sim, é livre. Quem é livre pode fazer qualquer coisa. Mas eu não devo fazer qualquer coisa. Então, o que é que eu não devo fazer? Resposta: o que torna imunda a minha história. Então, o que nós não devemos fazer é qualquer coisa que vai tornar imunda a nossa história. Não é? O que mancha, qualquer coisa que manche a minha trajetória. O que agride a minha comunidade. O que envergonha a mim mesmo. O que entristece a minha mãe. Isso é o que ele conta, muito bem. E aí vem o José Carlos de Luca, em cima dessas palavras do José Mário Sérgio Cortella, ele nos diz: para dizer tão singelas e profundas palavras, o professor Cortella inspirou-se numa recomendação do apóstolo Paulo aos Coríntios, que diz assim: posso fazer tudo o que quero, mas nem tudo me convém. Paulo Tarso falou isso, né? Posso fazer tudo o que quero, mas nem tudo me convém. Aí ele completa: quem faz tudo o que quer, certamente extrapola os limites da prudência. E é verdade. Toda pessoa que faz tudo o que quer, faz tudo pelo impulso, de forma estabanada, muitas vezes até pensada, elaborada, não é? Baseando-se na razão, no bom senso, não é? Nas evidências da lógica. Então, mas quando a gente tem o hábito de fazer tudo o que quer, tudo que dá vontade, muitas vezes por capricho, ela corre o risco de fazer escolhas equivocadas. E olha, pessoal, todo o sofrimento que a gente passa nessa vida está fundamentado, tem a sua origem nas escolhas equivocadas. Nas escolhas equivocadas. Aí é que está. Por isso que ele fala: quem faz tudo o que quer, certamente extrapola os limites da prudência. Está vendo? Do bom senso, da justiça e da ética, atolando-se em problemas de difícil solução. Isso é o que dá. Isso é o que vai acontecer com todos aqueles que têm o hábito de fazer tudo o que quer. Aí, então, o que seria ideal? O que seria ideal seria
fazer o seguinte questionamento: o que faria Jesus em meu lugar? Muitas vezes a gente se depara com situações de difícil solução. Nós ficamos encurralados sem saber que decisão tomar. É nesse momento que, através de uma profunda introspecção, uma profunda reflexão, nós podemos, nessa reflexão, perguntar no íntimo do nosso mais íntimo: o que faria Jesus no meu lugar? O que faria Maria Santíssima no meu lugar? Certa ocasião, uma moça, não é? Jovem, muito jovem, ela perguntou para mim: São Antônio, eu estou com muita vontade de fazer uma tatuagem, não é, no meu corpo. O que o senhor acha? Eu falei: minha filha, você faça o seguinte, tudo depende da intenção, né? Muitas vezes o que manda, o que mais importa não é a ação, é a intenção. Mas você faça o seguinte, se utilize do seguinte raciocínio: que faria Jesus no meu lugar? Que faria Maria Santíssima no meu lugar? A intuição que você tiver através desse questionamento, dessa indagação, né, para com Jesus e para Maria, faça o que o seu coração pedir. Faça o que o seu coração pedir. Muito bem. Aí ele continua: nem sempre, porém, temos perfeitamente definidos os limites entre aquilo que podemos e aquilo que, embora podendo, não nos convém fazer. Olha que coisa interessante, ó. Nem sempre, porém, temos perfeitamente definidos os limites entre aquilo que podemos e aquilo que, embora podendo, não nos convém fazer. Olha que coisa interessante. Tudo tem limite. Existem coisas, como ele fala aqui, que nós podemos fazer, mas muitas vezes não convém fazer. Eu tenho liberdade e autorização, eu posso fazer, mas não convém fazer. Está vendo como são as coisas? Muitas vezes a lei está do nosso lado, a justiça está do nosso lado, mas se a gente fizer o que a lei e a justiça recomenda, nós podemos, vamos dizer assim, deixar uma pessoa magoada, transmitindo para nós outros pensamentos terríveis. E esses pensamentos, essas vibrações, vai nos atrapalhar. Muitas vezes, aí é que está. Por isso que tudo tem que ser passado pelo crivo da razão. Muitas vezes compensa, por isso que a gente tem que aferir, colocar na balança, compensa ficar no prejuízo do que deixar um pensamento negativo em nossas costas. Porque, pessoal, a pior coisa que existe na face da Terra é a gente deixar um pensamento negativo em nossas costas. Às vezes é preferível, mesmo nós estando cobertos de razão, pedir desculpa para a pessoa e até perdão, só para não deixar a pessoa magoada, mandando para nós vibrações negativas, pesadas, que vai nos prejudicar muito mais que se eu, com razão, pedir desculpa para ela ou perdão. Tá vendo? Então compensa. Por isso que tudo tem que ser analisado. Consultar Deus dentro do nosso coração. Às vezes compensa, mesmo com razão, pedir desculpa, pedir perdão. Só para deixar que a pessoa se sinta por cima da carne seca. Deixar que a pessoa se sinta toda, sabe, eufórico: eu ganhei dele, eu superei ele, me pediu desculpa, é melhor. É preferível ficar no prejuízo. Paulo de Tarso que falou isso: fique no prejuízo. É melhor. Eu posso assegurar para vocês, pessoal, a pior coisa que tem na Terra é um pensamento negativo nas nossas costas. Não é bom. Não é bom. Não é? Então, é melhor matar o mal pela raiz. Se a gente sabe que se a gente pedir desculpa e a pessoa se sentir vangloriada com isso, mas ela cessar as vibrações negativas, então é melhor deixar, é melhor a gente ficar no prejuízo. Tá vendo como são as coisas? Então cada caso é um caso. Por isso que ele fala: nem sempre, porém, temos perfeitamente definidos os limites entre aquilo que podemos e aquilo que, embora podendo, não nos convém fazer. Não nos convém fazer. Aí é que tá. Eu já vi vários casos aí que foi para a justiça
não é? Briga até de vizinho mesmo. E a pessoa, por exemplo, vou trazer um exemplo para mim. Quando eu comprei a minha casa, eu percebi, eu não podia construir na faixa, não é? Que estava ali, no limite ali da prefeitura. Pela prefeitura, eu tinha que fazer minha parede ali, mas eu não podia, porque já tinha uma parede no meu espaço. No meu espaço, 1,5 palmo. Seria mais ou menos uns 15 centímetros, 12, 15 centímetros. Mas para e o engenheiro da prefeitura estava comigo e falou, esse espaço aqui é seu. Você tem que pedir para o seu vizinho derrubar a parede dele para você construir o seu espaço, ocupar esse espaço que é seu. Olha só. Eu tive que fazer um L. No meu terreno, na parte que ele ocupava o meu espaço, eu perdi, não é? Num espaço de 25 metros, eu perdi de largura 15 centímetros. Tudo isso para não me indispor com o meu vizinho, que é amigo meu até hoje, e até hoje ele não sabe que eu sei que ele ocupou o meu espaço. Tá vendo como são as coisas? Fiquei no prejuízo, mas foi melhor, porque eu tenho, né? E muitas vezes eu precisei dele. O vizinho foi socorrer meus filhos, levou no médico, isso e aquilo, e se eu tivesse brigado com ele? Tá vendo, pessoal? É isso que Paulo de Tarso fala. Fique no prejuízo. Fique no prejuízo. A lei me ampara, está do meu lado. Mas tem pessoas que se aproveitam do fato de estar coberta de razão, sendo amparada pela lei, a ir atrás dos seus direitos, mas para ir atrás dos seus direitos, um vai sair prejudicado. E se aquele que saiu prejudicado, ou pelo menos se sentir prejudicado, não é? Ele ficar com ódio, ficar mandando vibração negativa para dentro da nossa casa, pessoal, não compensa. Não por causa de coisas materiais, não compensa. Aí, nesse momento, tem que entrar, não é? A verdade, a sugestão de Paulo de Tarso, fique no prejuízo. Essa que é a verdade. Temos que ter esse bom senso, pessoal. Porque o mais importante é a nossa evolução espiritual. Todos nós estamos aqui na Terra para evoluir espiritualmente. Para evoluir espiritualmente, eu preciso estar em paz com todo mundo, mesmo que eu fique com prejuízo material. Que Jesus falou, reconcilia-te com teu vizinho, depois vem a mim. Como é que eu posso ir até Jesus se o vizinho está com ódio de mim, muito embora eu esteja com razão? Então é melhor ficar no prejuízo e estar em paz com Deus. Essa que é a verdade, pessoal. A gente tem que partir para o bom senso. Esse prejuízo que a gente ficou, depois a gente recupera. Deus irá nos recompensar. O importante é estar em paz com Deus, mesmo que fiquemos com prejuízo financeiro. Isso tem que entrar, porque é isso que está falando aqui, vou repetir. Nem sempre, porém, temos perfeitamente definidos os limites entre aquilo que podemos e aquilo que, embora podendo, não nos convém fazer. Eu posso acionar a pessoa que me prejudicou, entendeu? Então eu posso fazer isso, mas se eu fizer não me convém. Aí eu tenho que colocar na balança, o prejuízo financeiro ficou em determinado valor, ou então eu evito esse prejuízo e fico com outro prejuízo, que as energias de ódio, de rancor, de ressentimento que o outro vai mandar para mim. O que pesa mais na minha balança? O que é preferível para mim? Ficar em paz com ele, com minha própria consciência e com Deus? Ou ficar devendo para minha consciência, infringindo a lei de Deus, praticamente isso, e deixar o outro mandando energia negativa que vai atrapalhar a minha vida. É caso para se pensar. Muito bem. Por vezes, as situações são bem claras, em outras nem tanto. Tá vendo? Então, tem situação que é clara, mas tem outras que nem tanto. Aí ele fala Cortella, não é? O nome dele é Mário Sérgio Cortella. Cortella dá alguns parâmetros daquilo que não devemos fazer.
E o critério que me pareceu mais contundente foi o de não fazermos algo que entristeça a nossa mãe. Creio que ele acertou em cheio. Nada talvez nos constranja mais do que envergonhar a nossa mãe. Nossa primeira e eterna professora na escola da chamada vida foi a nossa mãe. Escrevo este capítulo no Dia das Mães, no ano de 2016. Então, em 2016, ele escreveu esse capítulo, José Mário Cortella, né? Ou seja, Mário Sérgio Cortella. Ele fala, e minha memória voltou rapidamente à infância. Exatamente ao dia em que minha mãe me pediu que eu comprasse pão e leite. Fui até a padaria e trouxe a encomenda. No caminho de volta, contei o dinheiro e percebi que haviam me dado o troco errado. Sobrava dinheiro. Fiquei contente e não vi a hora de contar para minha mãe com alegria. Apressei o passo e quando entrei em casa fui logo contando a vantagem para minha mãe. Voltara com o pão e leite e praticamente sem gastar nada. Achei que minha mãe iria ficar contente e feliz, mas minha mãe não ficou. Olhou gravemente para mim e disse, volte à padaria e devolva o dinheiro que não é seu. Espero que numa próxima vez, filho, você faça isso sem precisar que eu mande. Olha que ensinamento que a mãe dele passou para ele. Essa foi uma das primeiras aulas de ética e justiça que eu recebi em minha existência. E até hoje, pareço ouvir Dona Manuela, minha mãe, me falando aos ouvidos nos momentos em que seu filho está diante das encruzilhadas diárias da vida. E quando concluo que posso deixá-la triste, se tomar determinada atitude, procuro voltar à padaria e devolver o troco. Assim posso voltar tranquilo para casa. Ficou aí, portanto, esse ensinamento fantástico que nós devemos levar a sério. Qualquer situação em que a gente se encontrar, seja ela qual for, vamos mentalizar e perguntar para a nossa própria consciência se Jesus estivesse em meu lugar, o que ele faria? Se Maria Santíssima tivesse em meu lugar, o que faria? É melhor ser prejudicado que prejudicar. Ser ofendido que ofender.